Criado no pasto, mugindo com vigor, suíno e galinha, criados com amor. Do café à castanha, o trabalho é feroz. Aqui o produtor do Acre tem voz. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Agro 24 Cast, que é o programa de entrevistas aqui do nosso site AC24 Agro. Quero agradecer imensamente a sua audiência, não é? Você que nos acompanha sabe que todo domingo, a partir das 6 horas da manhã, nós temos uma entrevista aqui no site AC24 Agro. E a entrevista de hoje, eu entendo que nós estávamos em dívida, porque nós já entrevistamos diversas lideranças políticas, empresários, representantes de classe, mas estava faltando aquele profissional que faz uma espécie de, eu diria que é um costureiro da economia, né? A pessoa que faz as análises, a pessoa que faz as relações e pessoa também que ajuda nas definições, nas decisões, né? Esse profissional é um profissional economista e nós ainda não tínhamos conversado ainda com nenhum economista. E eu faço questão, um prazer imenso de receber aqui na mesa do Agro 24 Cast o meu professor, né? O aluno não é tão bom, mas o professor, eu garanto que é, professor Rubicleis Gomes da Silva, o entrevistado de hoje. Seja bem-vindo ao site AC24 Agro, professor. Então, é uma grande felicidade, é um grande prazer, né, estar conversando aqui com você e com nossos telespectadores, né? É telespectadores, né? Ou internauta também. Ou internautas, né? Então é um grande prazer a gente conversar um pouco sobre economia, né? Entender um pouco o que acontece no Acre, entender o que acontece em Rio Branco, para a gente fazer análises mais assertivas, né? Estamos precisando disso, né, professor? Eu confesso que, do ponto de vista econômico, eu tenho percebido uma agenda um pouco tímida no estado do Acre nos últimos anos. O senhor também tem essa percepção? Olha, então, assim, ótima indagação, né? Na realidade, o que é que eu percebo? A idade traz para a gente algumas coisas interessantes, né? Então, por exemplo, quando eu olho a história econômica acreana, tanto governos de esquerda ou governos de direita, e a gente olha os indicadores da economia, você não vê que existe uma diferença significativa entre esquerda e direita. O que existe é uma briga ideológica que os números não balizam quem é melhor, quem é pior, de forma geral, né? Logicamente que pontualmente você vai ter uma melhoria aqui ou acolá, mas aí o que é de política econômica feita pelo Estado do Acre, pelas prefeituras, e o que é a política econômica feita pelo governo federal para modificar essa situação, né? Deixa eu colocar aqui um ponto. Vou lembrar que uma vez, em uma determinada discussão, eu não sei se você estava muito acalorado, mas você chegou a afirmar que governos da Frente Popular produziam uma agricultura mais tímida do que o governo de Romildo Magalhães. Você sustenta essa afirmação? Olha, então, eu não sustento. Quem sustenta são os números, né? São os números. Quando a gente pega as estatísticas do IBGE, você vê que realmente houve um impacto negativo no tocante à agricultura, os indicadores de produção do Acre nos governos da Frente Popular. Isso é fato. Agora, a pergunta o que foi proposto trouxe impactos relevantes para a economia acreana? Isso que é importante, isso que é importante. E o que foi proposto trouxe impactos? Pois é. Quando a gente olha as estatísticas, você vê que, por exemplo, ainda hoje o Acre é um dos estados mais concentradores de renda do Brasil. Que, por sua vez, tem uma das rendas mais concentradas do mundo. Né? Do mundo, exatamente. Né? Uma política que as pessoas batem muito e acham ruim é o Bolsa Família. Mas
para a felicidade da economia acreana, existe o Bolsa Família. Porque se você tirar o Bolsa Família da economia acreana, o que fica? Vamos uma conta rápida, meu caro internauta. É aproximadamente 100 milhões de reais jogado todo mês dentro da economia acreana. Isso multiplicado por 13 dá 1,3 bilhões de repasse direto às famílias. Direto às famílias. Esse 1,3 bilhões se transforma em consumo das famílias. E aí, Tan, eu gostaria de destacar que nós temos um curso de economia em Assis Brasil e lá os alunos já tinham me alertado e depois eu vi, né, uma coisa muito interessante. Quando o pagamento do Bolsa Família vai sair, é quando o comércio local, ele aquece. Então você tem 2 supermercados lá que fazem promoção justamente no pagamento do Bolsa Família e dá filas nos supermercados. Agora, o Acre está mais para o quê? Para Rio Branco ou para Assis Brasil? O Acre está mais para Assis Brasil. Com certeza. Então, tira 1,3 bilhões de reais da economia, o que fica? Porque a iniciativa privada não vai conseguir gerar no Acre 130 mil empregos. Não mesmo. Nunca. Então, esse é um tipo de política do governo federal que contribui muito para o Acre. Você tem alguns números aí, esse da pobreza que a gente estava destacando, da concentração de renda, que reduziram em função do Bolsa Família. Mas essa crítica ao Bolsa Família, há muita contaminação de ordem ideológica aí, né? Exatamente, de ordem ideológica, mas talvez de pessoas que não conheçam o Acre. Vamos pensar, Assis Brasil sem Bolsa Família, Jordão sem Bolsa Família, Santa Rosa do Purus sem Bolsa Família, Rodrigues Alves sem Bolsa Família. Olha, professor, talvez sejam pessoas que não podem até gostar do Acre, mas são pessoas que, por estarem contaminadas com essa questão ideológica, elas querem aplicar aqui um modelo de economia que não é sustentada pela nossa história e nem pela nossa cultura. Me parece que é um pouco isso, né? Eu ainda vou mais além, né? Querem aplicar um modelo no Acre que não foi aplicada nem nos países onde os grandes defensores desses modelos nasceram. Aliás, sobre isso, nós estamos vivendo um momento muito especial. Vamos debater sobre essa questão daqui a pouquinho. Tenho aqui um ponto que eu acho que é importante. Você escreveu um artigo que é no site AC24 Agro, que acabou tendo bastante repercussão, e é um artigo que trata de um conceito chamado valor, né? Agregação de valor aos produtos. Eu queria lembrar aqui para você o seguinte, eu vou colocar aqui uma lista de produtos, e aí quero que você faça uma reflexão sobre isso. Madeira, castanha, soja, carne e milho. Se existisse soja em 1500, eu acho que essa lista estaria atualizada em 1500, não era? Né? Como é que faz para a gente adiantar um pouco e dar um passo à frente nessa nossa lista de produtos com impacto na balança comercial, professor? Pois é, então, essa não é uma pergunta tão simples da gente responder, porque grande parte da economia acreana está assentada sobre esses produtos. E alguns movimentos a gente não vai conseguir fazer porque a gente não tem uma escala de produção muito grande. Então, vamos beneficiar a soja aqui? Eu acho muito complicado, porque nós temos uma escala de soja baixa. Muito baixa. Muito baixa. Né? Então, a soja vai ser para exportação. Milho também vai ser para exportação. Mas eu vejo que em determinados produtos, tá, a gente tem um movimento muito interessante. Por exemplo, as carnes. Se você vai no supermercado hoje, você já vê um mix de produto oriundo de carne que necessariamente não é a carne in natura. Então, produzida aqui. Produzida aqui. Eu não sei você, mas eu gosto muito, você também é um bom apreciador da boa comida, de uma calabresa, de uma toscana feita aqui em Rio Branco, no Acre. Feita no Acre, que é feita pela Dom Porquito. Exatamente.
que é a melhor do Brasil, viu? Destacando, né, Itano? Não estou ganhando nada para falar isso, mas que é muito boa. Mas a sua fala aqui, ela tem um sentido econômico. A ideia que você está colocando é que é possível, desde que tenha política pública e, obviamente, investimento privado, é possível fazer com que os produtos básicos possam ser beneficiados aqui mesmo. Exatamente. Gerar renda, gerar consumo. Não, exatamente. Então, tem outra experiência que eu sempre falo dentro de sala de aula para os alunos, que para mim é fantástico, que é aquela castanha laminada da Miragina e da Cooperacre. Que ela é com sal, fica com como sal, um tira-gosto. Né? Com bacon, com alho e óleo. Gente, um produto desse pode estar em qualquer parte do planeta Terra, porque ele tem uma ótima qualidade. Ele tem um valor agregado gigantesco, gigantesco. E aí tem um produto, Itan, que talvez a maioria das pessoas não conheçam, mas o cacau do Acre, ele é um cacau diferenciado. E assim, quem me falou isso é um colega que ele é um profundo conhecedor da fruticultura acreana. Então, esse cacau do Acre, salvo engano, o quilo da amêndoa está R$600. Olha só. Só que eles já estão pensando não vender mais a amêndoa, né? Nós vamos vender o chocolate. O valor agregado de um chocolate desse é altíssimo. É altíssimo. Professor, para você ver, antes de começar o programa, eu estava conversando com uma determinada fonte que me relatava que uma experiência que teve no Alto Rio Tarauacá, e dizendo que em alguns seringais daquela região, o cacau é tanto que você nem precisa andar muito para poder ter cacau assim, em grande quantidade. Certo? Aí tem que fazer as podas de uma maneira tecnicamente correta para que aquele produto tenha sustentabilidade, mas existe o produto. Agora, você não tem uma cadeia produtiva relacionada a ele. Né? Isso a gente tem que melhorar. Né? Nós temos que investir, e aí quando eu falo nós, é tanto a iniciativa privada quanto o governo em suas diversas instâncias, né? Nós não podemos deixar isso simplesmente para o governo do Estado. As prefeituras precisam apoiar, o governo do Estado precisa apoiar, o governo federal precisa apoiar, né? E a gente desenvolver essas cadeias de forma que elas criem a médio e longo prazo impactos reais sobre o emprego e sobre renda. Mas é toda a cadeia que vai dar certo? Não, não é toda a cadeia que vai dar certo. Nós precisamos fazer um grande mapeamento para entender o que vai dar certo, o que tem potencialidade de dar certo e o que tem que ser trabalhado mais no futuro, para ver o que a gente consegue fazer. O fato é que nem todo produto que eu imagino que vai dar certo no mercado. Mas existem produtos que, a gente trabalhando, existe potencial. Mais uma vez eu destaco, eu acho que a castanha é um ótimo exemplo. Eu acho que o café, o café do Acre é um café muito bom, principalmente o café especial. Ele é caro? Ele é caro, mas ele não é caro no Acre, ele é caro em todo o Brasil, o café especial. Mas existe potencialidade, né? O que as empresas de café nos ensinam aqui no Acre deve ir para as universidades. Porque elas têm estratégia, elas pesquisam produtos, elas pesquisam novos mercados. Então, por exemplo, você tem uma marca de café, o Café Contri, que tem um café especial, mas ele também tem um café em cápsula. Que já é uma agregação de valor. Uma agregação de valor e tecnologia. Veja, Itan, como isso é importante para a economia, para o agro. Porque se a gente não pensar nessa perspectiva, a médio e longo prazo, nós não teremos mais essas indústrias na economia. Agora, deixa eu aqui fazer uma provocação. Vocês da UFAC, se tem um lugar que precisa ter um pensamento crítico, esse lugar é a universidade, né? E um lugar que eu vi as críticas mais ferrenhas às iniciativas como Acreaves, Dom Porquito, Natex, foi lá na Universidade Federal do Acre. E agora sou surpreendido com a ideia de que você é um entusiasta da Dom Porquito. Eu queria entender, afinal de contas, a participação do Estado nesse tipo de empreendimento, na tua avaliação, é uma participação válida?
Uma ótima pergunta, né? Eu acho que num primeiro momento o Estado pode ajudar muito, mas eu sou contra de haver uma perpetuação do Estado nessas atividades. Mas a ideia inicial, se eu bem me lembro, era justamente essa: o Estado induzir determinada cadeia produtiva, incluindo, não é, a participação da classe trabalhadora, a base da produção, e com o tempo o Estado sair de cena. Era esse o desenho. Não, e tem que ser esse o desenho, porque senão vira uma estatal. E a gente já viu que estatal talvez não seja o grande padrão de desenvolvimento. Até porque, né, o cidadão, antes de comer carne de qualquer natureza, ele quer saúde, ele quer educação. Então, o Estado ele tem que ter força para investir. Aonde? Saúde, educação. Então, nesse momento, na economia acriana, eu acredito que muita coisa o Estado pode ajudar. Mas a gente não pode ficar escravo perpétuo dessa ajuda. Porque senão é um capitalismo de Estado. O capitalismo de Estado, aí nós temos outra vertente, que é o capitalismo de compadrio, né? Também tem. Deixa eu fazer uma outra provocação. Você falou a respeito da Dom Porquito como um exemplo, um exemplo de um desenho administrativo que tem dado resultados eficazes. Se eu te disser que a Peixes da Amazônia tinha o mesmo organograma, a mesma organização empresarial que a Dom Porquito, você acreditaria em mim? Olha, Etan, eu acredito, mas eu acredito que ali houveram alguns equívocos, né? Um conjunto de equívocos que eu não sei se foi isso que causou o não sucesso do empreendimento, mas eu acho que, por exemplo, a gente desenhar um Peixes da Amazônia num local onde você tem os maiores produtores do Brasil do lado do Acre, né, Rondônia e Mato Grosso, não é tão fácil você competir. Né? Assim, foi feito um conjunto de políticas públicas. Assim, eu não li o projeto, então não sei como é que foi desenhado no projeto, mas alguma coisa deu muito errado. Foi no projeto? Não sei. Foi na execução? Não sei. Mas isso aí mostra que a gente tem que repensar muito quando vai fazer essas políticas de investimento público. Perfeito. Bom, eu faço questão de tratar desses assuntos para dar uma ordem mais prática para a nossa conversa. Porque quando o consumidor acriano vai para o supermercado ou para um mercado público, nós já nos acostumamos a consumir produtos vindos de fora, não é? O nosso olho e o nosso gosto foi perdendo a capacidade de valorizar as coisas daqui. Isso é uma lástima, né, professor? Não, eu acho uma lástima, e eu me lembro que nesse artigo que eu escrevi, eu coloquei uma frase que foi o seguinte, né? Em época de tarifaço, compre produtos de quem gera emprego e não de quem tira o teu emprego, não é verdade? Mas aí a gente também tem que fazer uma ponderação, né? Então, nós precisamos de qualidade, nós precisamos de preço, Não basta só a bandeira acriana. Mas, como eu falei, nós temos um conjunto de produtos aqui produzido localmente que tem qualidade e tem um bom preço. Né? Então, não é só a Dom Porquito, a Acreaves, os cafés, né? Os cafés, mas é um conjunto de produtos que realmente nos orgulham. Da mesma forma que quando a gente vai no supermercado, a gente vê um conjunto de produtos que a gente vê que claramente precisa mais investimento em marketing, tecnologia, apresentação do produto. Então, eu não vou roubar de você o raciocínio, mas você me falou recentemente que fica indignado em comprar tucupi numa garrafa de Coca-Cola de 600 ml. Então, já se percebe, por exemplo, nesse produto que é o tucupi, que é um produto que é da nossa cultura, você comprá-lo naquela embalagem, daquela forma improvisada, sem cuidado... Pois é, Itan. Não agrega valor. Não agrega valor. O que me dá medo, Itan, nisso aí, é daqui a um ano chegar no Acre
um tucupi do Pará numa linda embalagem mais barato do que o nosso tucupi. Corremos esse risco. Lógico, corremos esse risco. Por exemplo, a farinha a goma de tapioca. Você já deu uma olhada na que chega do Paraná pra gente? Ela vem até em pacotes unitários. Sim. De tapioca, né? Mas não é o mesmo sabor. Você já comeu? Não, já comi. Não é o mesmo sabor. Mas veja como é bonito. Sim, sem dúvida. Não, ele é bonito. Ele chega ao mercado acreano, às vezes até mais barato do que a nossa goma, que é vendida no supermercado. Eu acho que quem produz esse produto localmente tem que pensar numa estratégia rápida para não perder o seu consumidor. Porque o consumidor acreano, ele vai ficar cada dia mais exigente. Porque nós já temos bons produtos acreanos nas gôndolas do supermercado. Isso é fato. Então, o produto... Vou fulanizar o debate. O produto, por exemplo, farinha de tapioca. A que é feita aqui. Uma orientação que o senhor dá como profissional da economia é: quem trabalha com isso, atente para a forma como se oferece o produto para o consumidor. Porque Exatamente. tem concorrente de fora trazendo um produto mais barato e mais bonito. É isso? Exatamente. Não, e olha, pode não ser melhor. Pode não ser melhor. Mas não é. Olha, Itan, existe uma febre das crepiocas. Certo. Não é verdade? Quando você vai em qualquer supermercado aqui, já tem lá uma farinhazinha de crepioca. É uma inovação. Existe um consumidor para essa crepioca de supermercado. Então nós não podemos perder essas oportunidades de negócio. Não basta só o nosso produto ser bom. Ele tem que aparentar ser bom, tem que ter preço, tem que ter política de marketing para fazer uma divulgação disso. Todo mundo tem que conhecer. Pois é, isso aí, a esfera, a instância pública que lidava com essa ideia de promover os produtos acreanos era a Agência de Negócios do Acre, né? A ANAC, que, inclusive, é o braço empresarial do Estado em todos esses empreendimentos que a gente citou aqui, né? Para destacar Acreaves e Dom Porquito. Mas quero voltar um pouco. Você falou a respeito da cadeia produtiva do cacau e me ocorreu aqui uma conversa que nós tivemos com o secretário de Estado Luiz Tchê, secretário de Estado de Agricultura. O secretário Luiz Tchê aposta na cadeia, é uma das apostas dele. Aliás, eu fiquei até surpreso porque, pelo que ele disse, além do café. Agora, onde que a gente não pode errar? Qual que é, do ponto de vista teórico, aqui a gente está falando aqui do ponto de vista da ideia, onde que o Estado, que está tudo por fazer, até a extração do cacau lá nas regiões isoladas, isso ainda está por fazer. Então, já que as coisas vão começar, como é que a gente erra menos? Pois é, ótima pergunta, né? A gente vai errar menos, então, se nós sairmos do eu acho. Se você está doente, você tende a procurar um médico. Você procura um médico por quê? Porque é o profissional gabaritado para lhe dar o diagnóstico daquela doença que você tem e passar um remédio para lhe curar. Nós precisamos fazer um conjunto de estudos e identificar muito bem o que é do poder público, o que ele pode fazer e o que é da iniciativa privada. Você falou agora, tocou num ponto muito legal da Agência de Negócios do Acre. É muito interessante, mas a gente não pode esquecer que existe uma iniciativa privada que não pode largar mão das suas funções. Então, política de marketing, de inovação, dessas coisas, isso deve estar muito vinculado à própria empresa. Não falta um pouco de iniciativa para a iniciativa privada? Pois falta iniciativa privada para a iniciativa privada, né? Falta iniciativa para a iniciativa privada, exatamente. Esse é o foco, E aí eu destaco, você tem um conjunto de empresas aqui no Acre que é referência, que são estudos de caso dentro da universidade, porque elas lideram o mercado.
Então, você olha as empresas e diz, poxa, aqui existe inovação, aqui existem bons produtos, aqui existem boas práticas. Eu vou te dar um exemplo, Itan, que assim, eu realmente adoro esse. É o nosso shopping popular. Qual deles? O do centro da cidade? Do centro da cidade, do centro da cidade. E uma certa vez eu assisti no jornal, eu vi que os permissionários estavam fazendo um movimento solicitando que a prefeitura, salvo engano, gerenciasse aquilo lá de forma que eles tivessem mais visitações ali. Era preciso atrair mais clientes. Exatamente. Mas essa não é a função da prefeitura. De fato. Essa não é a função da prefeitura, né? Quem é que tem que fazer isso? A própria iniciativa privada, o próprio empresariado. Né? É imaginar que os donos do shopping vão chegar no Estado. Estado, faz aí uma política pública para atrair mais gente para o shopping. Correto. Então, inclusive, só retomando essa questão do cacau, dar à iniciativa privada o que ela precisa fazer, né? e ao governo também. Né? Então, eu acho. Trabalhar em cima de estudos, de avaliações. E eu acho que o cacau ainda vai trazer muita coisa boa para a gente. Nós temos, e aqui a gente... Eu não tenho nenhum receio de falar o nome de empresas, desde que essas empresas falem da nossa cultura, da nossa produção, né? Nós temos um produto aqui, que é o Além do Cacau, que é um chocolate... excepcional. Muito bom. Muito bom. E que o Acre é parte. Não é que ele é totalmente produzido, ele nem é produzido aqui, não é isso? O Acre contribui com a farinha, não é isso? Não lembro muito bem. Então. O Acre contribui com a farinha, a Bahia coloca o cacau e o São Paulo, digamos, se industrializa. O jogo é esse, a cena é essa. Mas a qualidade do produto é qualidade fantástica. Um preço que não é um preço baixo, porque tem altíssimo valor agregado. Né? Então, assim, não fica a dever os melhores chocolates do Brasil. Certo. Então, acho que isso é uma coisa importante, porque, só para finalizar essa rodada de conversa aqui sobre cacau, o suprassumo, Rubiclês, vai ser quando uma comunidade indígena, no Alto Rio Tarauacá, puder oferecer para o visitante um chocolate produzido naquela comunidade indígena. Né? E eu vou te dizer que isso não está distante de acontecer. Isso não, está muito próximo. Você pode dizer que não é impossível, não. É possível, mas que está distante, está distante. Não, está não. Tá não. Isso, já existe gente pensando nisso nas aldeias indígenas, de fazer isso com o cacau original. Então essa não é uma realidade. O cacau nativo, né? Nativo original. E esse cacau original é aquele cacau que está entre os primeiros cacais que surgiram no mundo. E o Acre tem esse cacau. Muito bom. O Acre tem. Vou colocar um outro problema aqui. Castanha. A nossa castanha, nós temos um problema que não é novo, está longe de ser novo. É velho, mais velho que andar para frente. Que é a saída da nossa castanha para a Bolívia. E agora o Peru também entrou na cena do beneficiamento da castanha. Como é que nós podemos parar com essa sangria de castanha? E reforço a pergunta. É interessante parar com essa sangria? O que aconteceria se o Estado fizesse algum tipo de intervenção? Boa pergunta, Itan. E aí eu faço uma reflexão. Será que já não está na hora da gente pensar outros produtos para comercializar com a castanha? E beneficiar aqui dentro mesmo. Exatamente, porque assim, nós estamos vendendo castanha há quanto tempo na história econômica acreana, Itan? Há pelo menos uns 80, 90 anos, né? Exatamente, né? Pelos meus cálculos aqui, 80, 90 anos. Se a gente jogar 100, não estaria errado, né? Não estaria tão errado, né? De fato. O mesmo produto. O que nós estamos inventando aí? Algumas coisas já começam a ser diferentes, como aquela castanha laminada e tal.
Mas biscoito de castanha. O biscoito de castanha, feito... aqui a Miragina tem um biscoito de castanha maravilhoso, utilizando a castanha. Mas eu acho que nós temos que, em um certo momento, isso não pode demorar, romper com isso, da gente estar comercializando somente a amêndoa. A gente precisa ser mais audacioso. Mas você entende que se nós ampliássemos os nossos produtos vinculados à castanha aqui, nós estancaríamos um pouco essa sangria para a Bolívia e para o Peru? Dependendo do montante que vai para a indústria local, sim. Nós temos que ter essas condições, não é? Mas, aí eu destaco mais uma vez, a gente sempre tem que investir em inovação, tecnologia, novos produtos, nova forma de fazer. Porque, Rubiclés, também a castanha é um bicho muito manhoso, é um produto muito manhoso. Se o Estado errar a mão e fizer uma intervenção do tipo bloqueia a saída, vamos supor, estou só aqui imaginando, não vai acontecer isso, mas vamos supor, o governo estanca, bloqueia a saída de castanha, ela causaria um problema lá atrás, para toda a cadeia lá atrás, não é? Exatamente. Mas aí não é no sentido de bloquear, mas é no sentido de que vamos criar opções. Porque nós temos que criar valor agregado aí. Porque até quando o Acre vai ser sempre uma pequena economia exportadora de produtos primários? Pois é, essa provocação que eu te fiz quando listei os produtos. Exatamente. Então, existem produtos que a gente tem potencial para melhorar. A castanha, acredito eu, que é um desses produtos, né? Então, o que acontece com o tarifaço agora de Trump? O Brasil começa a procurar novos mercados. Se tivéssemos procurado novos mercados antes, o impacto do tarifaço seria bem menor. Então, a gente não precisa levar um tarifaço do Peru e da Bolívia para aprender a lição de casa. Nós não precisamos disso. Entendi. Aliás, e observando, não é, que o Peru é um dos nossos maiores compradores, né? Na nossa balança comercial. É o Peru. Exatamente. O nosso grande cliente, né? Exatamente. As pessoas sempre me perguntam, professor, o que vai acontecer com o tarifaço aqui na economia acreana? Eu digo, praticamente nada. Agora, se o tarifaço fosse do Peru, aí a gente tinha que se preocupar, né? Tinha um problema. Tinha um problema seríssimo, né? Seríssimo. Então, uma coisa muito interessante, Tan, literalmente, o Acre está de costa para o Peru. Nós exportamos muito para o Peru. Mas está faltando nos nossos supermercados produtos peruanos. Não é verdade? É verdade. Isso é um desafio. Como é que a gente vai resolver isso, não é? Porque, por exemplo, tomate está quase a R$8 nos supermercados. Mas nós temos o Peru aqui que poderia exportar tomate para o Acre. Claro que a gente tem um conjunto de problemas de aduaneira, mas nós temos que resolver isso. Nós temos que aumentar o fluxo comercial com o Peru, com a Bolívia. Porque um dos problemas da inflação acreana é inflação de alimentos, né? Isso, o custo do transporte, do exatamente. frete, impacta muito. Muito. O que é mais barato? Trazer tomate aqui do Peru na fronteira ou continuar trazendo de São Paulo? Ou de Goiânia? Eu acho que está na hora, dos políticos, do governo estadual, do governo federal, de todo mundo se movimentar e resolver esse problema. Já existe um movimento, né? Inclusive o Ministério da Agricultura recentemente já recebeu um reforço de servidores para poder trabalhar ali na região da aduana e também agora a zona de processamento de exportação que, segundo fontes oficiais, agora vai. E aí, vai? Não sei. Não sei, assim. Há uma triangulação justamente para tentar equacionar essa situação que você colocou. Precisamos ter mais produtos peruanos ofertados ao consumidor aqui do Acre. Precisamos. E tem uma coisa, Itan, que o acreano médio faz, que vai para Fortaleza de férias. Beleza, Fortaleza lindíssimo. Mas ir para Lima é 3 vezes mais barato. E eu desconfio que 3 vezes mais bonito. Eu acredito que sim. Né?
E nós temos muito preconceito, né? Assim, o brasileiro médio, o acreano médio, ele padece de desconhecimento grande das belezas, da cultura dos nossos vizinhos. Exatamente. Tenho aqui um dado, e eu vou, com isso, colocar um outro elemento que ainda não fez parte da nossa conversa, que é a pecuária. Hoje, saiu um dado, na quarta-feira, saiu um dado no site do Globo Rural. E aqui eu trago porque é uma referência importante para nós. Diz o dado que é o seguinte: a média de embarque de carne no mês de agosto de 2025, mesmo com o tarifaço do governo norte-americano, no mês de agosto superou em 36% comparado a agosto de 2024. Então, só sintetizando, em agosto de 2025, houve um embarque médio 36% superior ao que aconteceu em agosto de 2024. Entendeu? Deu para entender? Mesmo com o tarifaço. Mesmo com o tarifaço. O que esse dado sugere de forma imediata? Primeiro, a força da nossa pecuária, correto? Nós ofertamos produtos com muita qualidade e muita aceitação. Isso é um ponto. E o outro ponto é que nós temos um mundo para além dos Estados Unidos. Exatamente, Itan. E aí tem uma coisa, um diagnóstico que a gente precisa refazer. Vou colocar água para você aqui, que eu vi que você já... Qual o diagnóstico? É simples, para um conjunto de produtos que o governo norte-americano fez o tarifaço, o prejuízo não é nosso. O prejuízo é sobretudo deles. Exatamente. Uma análise que eu vi um jornalista fazendo, dizendo o seguinte: olha, com o tarifaço, os Estados Unidos já arrecadaram tantos bilhões de dólares. Não. Com o tarifaço, a sociedade americana já pagou tantos bilhões de dólares do preço acima do normal. Porque não é o exportador que paga. É quem importa lá. É quem importa, é o consumidor que paga. Então, a carne, ela dobrou de preço nos Estados Unidos. O café está mais caro. E aí é o que eu sempre destaco. O problema do café é no planeta Terra. Se os americanos não querem nosso café, problema deles. O mundo quer. Se os americanos não querem nossa carne, beleza, eles têm o direito de não quererem. Isso é fato. Mas tem muita gente no mundo que vai comprar a carne brasileira. O que surpreende, Tan, é a velocidade com que isso aconteceu. Isso surpreende. Isso surpreende. Agora, para os americanos, isso não é uma coisa boa e eles não estão se dando conta disso. Agora, eu desconfio, professor, que essa situação ela só vai causar alguma reação por parte do governo do presidente Donald Trump quando isso chegar efetivamente na ponta, isso efetivamente começar a gerar inflação, começar a aumentar o custo de vida. O presidente Donald Trump, é o que os grandes jornais informam, já está começando a entrar numa linha de embate com o Banco Central, que já está de olho em algumas situações, alguns gastos governamentais, entendeu? Está de olho no número de emprego lá. Então, a cena não é, digamos assim, não autoriza muito otimismo, caso esse cenário de tarifaço permaneça. Né? Não, e a situação, sendo bem realista, bem pragmático, a situação tende a piorar. Porque eu vou dar o exemplo para você do ferro gusa, que é matéria-prima para o aço. Só existe 2 exportadores no planeta Terra, Brasil e Rússia. E Rússia. E a China também, não? Não, Brasil e Rússia. Brasil e Rússia. Se tu não compra do Brasil, eles não vão comprar da Rússia. Taxaram o nosso ferro. Beleza. Você vai prejudicar em muito a indústria automobilística norte-americana, que já não é aquela indústria da época do Reagan.
que já é uma indústria muito deficiente, principalmente em relação à China, que é a maior produtora de automóveis do planeta, e a indústria da construção civil norte-americana. Agora, Bicleis, você entende que esse cenário que está contaminado também por questões ideológicas, mas esse cenário que justifica ou que quer justificar o tarifaço leva para a fogueira aquela ideia de que liberalismo bom tá no olho alheio? Como é que é isso aí? Eu vou te falar o seguinte, existe no YouTube um pronunciamento do Reagan, republicano, do Ronald Reagan, presidente republicano na década de 80, se você nunca ouviu falar do Reagan, dá uma olhada no YouTube, que você vai conhecer o presidente Ronald Reagan, sobre tarifaço. Que ele coloca que é um absurdo a prática do tarifaço. Eu acredito que o Trump, ele blefa muito, mas algumas coisas ele está inicialmente ganhando. Mas o desenho que se dá nesse momento está jogando um conjunto de países no mundo no colo da China, e um conjunto de países, outro conjunto, a se juntarem para reduzir a dependência norte-americana. O presidente Donald Trump parece que a impressão que dá ele que quer reestruturar a ordem econômica no mundo, sabendo da própria força, mas não sei se ele tem consciência disso, mas boa parte dessa lógica e dessa estrutura de pensamento econômico, o próprio Estados Unidos foi quem desenhou, construiu. Exatamente. Né? E para mim, para finalizar, que o nosso tempo já está esgotado, tem um dado da Associação Nacional do Café nos Estados Unidos que concretiza bastante o que você está dizendo. Diz o seguinte: para cada dólar importado de café nos Estados Unidos, são gerados internamente 43 dólares. Lá o café chega em grão e é beneficiado lá em um sem número de produtos, né? Então você imagina, para cada $1, 43. 1 para 43. E você imagina o impacto disso na indústria norte-americana, né? Com um produto que há uma identidade cultural, né? O norte-americano gosta de café, né? Exatamente. Assim, não somos nós que estamos perdendo em muitos produtos. Perde a economia norte-americana. Agora, se o governo norte-americano, não consegue ter essa percepção, aí o problema não é nosso. O que eu te garanto é o seguinte: o café brasileiro vai ser realocado no mercado internacional. A carne brasileira vai ser realocada no mercado internacional. Se o governo norte-americano quer que a sua população pague mais caro, aí é um problema do governo norte-americano com sua população. Agora, é importante também, e aí para finalizar mesmo, essa dependência em relação ao mercado norte-americano, é bom que nos sirva de lição também em relação à China, né? Exatamente. Não se pode colocar, todos os ovos numa mesma cesta. Já diria James Tobin, né? Então é melhor a gente colocar aí os nossos ovinhos em várias cestas para a gente não ter esse problema no futuro com a China. Exatamente. Porque a história se repete. Outra frase polêmica sua, hein? O Bicleis, muito obrigado pela sua participação, pela sua vinda aqui no Agro 24 Cast. Muito obrigado. Então, eu que agradeço a você, telespectador, a você, YouTube. É muito bom a gente estar aqui batendo um papo sobre economia e principalmente falando aqui da economia do nosso Acre. Afinal de contas, nós moramos no Acre, nós moramos em Rio Branco, então é bom a gente conhecer a nossa problemática. Tá certo, Bicleis. Muito obrigado mais uma vez. Agradeça, porque quando vem você, eu entendo que vem toda a UFAC. Então, todo o departamento de economia também. Um abraço de toda a equipe do AC24 Agro, tá bom? Muito obrigado. O departamento de economia, ele espera. Então, você voltar. Vamos lá, vamos teimar. Bom, e assim nós terminamos esta edição. Obrigado pela sua audiência e nós, toda a equipe do AC24 Agro, nós contamos com ela, com a sua audiência no próximo domingo. Até lá.